vejo, irmãos, cada momento que Deus reúne o seu povo, como nós aqui nesta noite, eu entendo como um zelo de Deus, um cuidado de Deus para conosco. E uma declaração de amor, desde aquele momento que Ele deixou a sua glória, se esvaziou, se veio, para como filho trazer a salvação para as vidas, para as famílias. Esse amor até hoje continua e continuará eternamente para conosco. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é infalível. Deus, Ele é imensurável. Deus, Ele é insondável. Deus, Ele é todo-poderoso. Quando nós ouvimos todos esses atributos dados ao nosso Deus eterno, deve e precisa trazer para nós, cada dia, uma confiança maior. E Deus, hoje, Ele está em nós pela Sua palavra. Deus, hoje, está em nós pelo Seu Espírito. Deus, hoje, Ele está em nós pelo poder do nome de Seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa fé segura, firme. Entendo como ser humano igual a todos que sou, as pelejas não são fáceis. Tem horas que você ouve situações, coisas que você não desejaria de ouvir e que lhe contraria, lhe entristece. Mas veja uma coisa importante para você refletir dentro desses momentos. A coisa vem em você, ele entristece, deixa seu coração angustiado. Aí você ali naquele momento tão difícil, você começa a conversar com Deus. E começa a colocar na mão de Deus justamente aquele momento difícil. Senhor, isso assim, assim, assim. Eu estou dizendo por experiência pessoal e acredito que vocês também têm. Quando é daqui a um momento, você já sente tranquilidade, refrigério, sossego. Veja o quanto nós precisamos desse Deus, que Ele nos atende de imediato, dentro daquilo que nós precisamos. Podemos até lembrar por que o Espírito Santo está em nós. Para nos atender o mais rápido possível dentro dos maiores momentos de emergência. Assim que clamarmos, Ele está em nós, o Espírito Santo. E traz a nós o alívio, o refrigério. Lendo nesse texto da leitura bíblica que fizemos hoje, ou melhor, nesse hino da EBD, né? Que a palavra de Deus é o refrigério da alma. E é uma verdade. Cada um aqui de nós, que todos aqui que estão aqui são crentes, testemunha disso. Quanto essa palavra de Deus tem acalmado o nosso coração. Quanto essa palavra de Deus tem nos dado força para a gente suportar tanto mal que vive essa terra. Hoje eu tive, de um momento de tristeza, de algumas coisas que a gente ouve. Ai, a dor maior que a gente sente não é daquela ferida externa que você recebeu um corte no dedo, na mão, no braço, ou tem um ferimento. Na minha época chamava perebinha, nome feio, né? E você futucava, ela doía, mas uma dor maior é a ferida interna. A interna ela dói mais. E ela só cura se nós tivermos essa consciência e buscarmos a um Deus que pode fazer acontecer o milagre e a cura daquele ferimento interior que você está, a cura interior. Essas palavras, irmãos, é importante para a gente entender que há um Deus ao nosso lado e ao nosso favor. E há um Deus que a gente não pode abandonar.
que a gente não pode desprezar, que a gente não pode esquecer momento nenhum dele. E a gente sabe o quanto nós somos fracos, e se nós não buscarmos em Deus, nós sucumbimos. Mas sem sombra de dúvida. Eu vi hoje uma situação, jovens, um jovem junto com duas jovens. Repara o projeto de Satanás na vida desses jovens. Ele vinha com uma moto, e o alvo primeiro que ele encontrasse, uma outra jovem, mulher, ele ali o convencia, procurava saber o que aquela jovem desejava, para onde ia, e ele oferecia uma carona. E dos casos que eu vi hoje, foram 3, ele levava essa jovem para um lugar, já combinada com as outras 2, e ali praticava atos libidinosos, e depois assassinava em um ato tão cruel e perverso, vixe, que até para assistir dói. E eu analisando dentro dessas 3 histórias que eu vi hoje, eu não gosto de ver, mas tem horas que eu assisto. Até é importante para que a gente possa entender que nós temos um Deus que pode nos livrar desses momentos malignos que o mundo vive. Aquilo ficou me incomodando, aquilo ficou me entristecendo, aquilo ficou me doendo. E para essa parte de jovens que aqui estão, claro, também para nós adultos, que vocês jovens queiram sempre estar buscando ao Senhor, aprendendo com Deus, para poder estar livre do mal dessa terra. Mesmo aqueles que cometiam esses atos e depois terminavam com o crime, o assassinato, né? Eles terão recompensas dolorosas, porque Deus é justo. Porque é aquilo que Ele plantou, é aquilo que Ele buscou. E hoje nós, como jovens que aqui estão, precisamos agradecer sempre a Deus por ter nos tirado do mundo das trevas, do mundo da dor. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Vai por onde é que nós somos orientados? Pela palavra que vem dos céus. Essa é a direção. Por isso que ela refrigera a nossa alma, por isso que ela nos dá força, por isso que ela nos ajuda. E essa palavra, ela precisa e deve ser implantada em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, na vida dos membros familiares. Ela precisa ser implantada. Talvez alguém pudesse levantar: ah, pastor, é difícil. Eu observo de uma forma diferente. Por mais que a gente diga que é difícil, nós temos um Deus do impossível. E nós temos uma palavra poderosa que pode mudar a direção do sofrimento para a direção da alegria. Ela só precisa ser aplicada, implantada dentro do lar, na nossa própria vida e na vida da família. Esses são os motivos de estarmos aqui, por essa palavra. Esse é o motivo da gente crer e confiar plenamente em um Deus que não enxergamos com os olhos carnais, mas podemos enxergar com os nossos olhos espirituais. A nossa fé, a gente pode ver Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nossas famílias, em nossas igrejas. O que cabe a nós é ser direcionado por essa verdade. Essa palavra de Deus se tornou para nós um livro de regras, de prática e de fé. É ela a direção
para a felicidade da família, para a felicidade do casamento, para a felicidade da nossa vida, dos nossos filhos. É somente ela, que o homem creia ou deixe de crer, mas é só ela. E quando ela é implantada, podemos enfrentar todo e qualquer tipo de peleja, porque ela, para nós, ela vai trazer a nossa vitória. É preciso, irmãos, esse crer que declaramos verbalmente, ele seja praticado, essa confiança que nós temos em Deus, naquilo que Ele prepara para que a gente vença, para que a gente abençoe o lar, a família, o casamento, os filhos. Ela precisa ser declarada não apenas verbal, mas praticada, exercitada. Porque não é assim que aprendemos que o Senhor, Ele opera pela fé? É para os que crerem. Nós vamos ouvir uma coisa maravilhosa também, quando Jesus vai até ali o coração de João, na ilha de Pátmos, e vai revelar a João. Eu gosto quando as coisas emperram assim, porque eu dou glórias a Deus. Ouçam, Apocalipse 22, do verso 1 ao 7, está escrito assim, a palavra do nosso Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o monte dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará para todos os séculos. Amém, irmãos? Então, a família alicerçada na árvore da vida, e que ouvimos essa palavra do Senhor, que revela a João, ali na ilha de Pátmos, onde João estava preso, para que ele pudesse levar aos 7 pastores daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas, aos anjos daquelas igrejas, num propósito que as famílias confiassem, fossem edificadas, e vivessem alicerçadas no poder dessa palavra, para ter todas essas ricas promessas que o Senhor revela nesses 7 versos que somente lemos. Vai até o 21. E traz a nós essa confiança plena, para que a gente possa, irmãos queridos e amados, superar, vencer tudo aquilo que venha deste mundo como se fosse para favorecimento da nossa vida, da nossa família. São os costumes que vive o mundo, errados, de pecado, mas que vêm de uma forma minuciosa, com palavras lisonjas, palavras de enganos e de mentira, para seduzir as vidas, seduzir as famílias aos erros. É a nossa confiança plena que precisamos ter. É o que nós precisamos vivenciar.
Veja uma outra coisa sobre essa palavra da família alicerçada na vida, na família, da árvore da vida. O verso 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vejam, irmãos queridos e amados, atenciosamente, o zelo que precisamos ter em ouvir e discernir perfeitamente o que essa palavra nos traz. O rio que Jesus fala simboliza as bênçãos de Deus. Esse rio que Jesus fala é a bênção de Deus para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento. A árvore da vida sugere vida abundante. Que promessa! Então não podemos, irmãos, duvidar daquilo que ouvimos de Deus, porque mesmo que eu não diga algo contrário, mas que eu pratique contrário ao que eu aprendo, eu estou desdenhando, eu estou duvidando, porque eu não estou praticando, eu não estou crendo. Quando a gente acredita em algo, a gente faz. E quando a gente crê na palavra de Deus, a gente pratica. A gente exercita. E o que Deus traz para nós, que sempre quando eu falo para algum neófito, eu sempre digo de uma forma para ver que se eles compreendem e creem mais na palavra, eu digo, olha, você está vendo aqui falando Deus por essa palavra, é santa. Mas não vai ficar só aqui escrita, Ele vai fazer você sentir essa palavra na sua vida. Você vai crer e confiar plenamente que você vai sentir essa palavra que você está ouvindo aqui escrita. Você vai sentir em você, na sua própria vida. Para levar para eles um crédito maior, para que eles creiam realmente e esperem a ação poderosa dessa palavra quando a gente crê. Que eu acredito que todos que estão aqui testemunham sobre isso. Que Deus faz essa palavra se realizar na sua vida, da sua família, você sentir ali com você. Então, meus queridos, mas a gente sabe o que é que uma árvore produz. Nós costumamos adorar e admirar a árvore e nos aproveitar dos benefícios que ela proporciona. A árvore, nós podemos tirar muitas lições de tudo que ela traz de benefício para a vida humana, para o ser humano. E veja como Jesus usa a árvore da vida para que essas bênçãos, essa vida abundante seja derramada naqueles que crerem, naqueles que confiam e praticam e obedecem a sua palavra. Também falo quase constantemente aqui no meio desse povo de Deus. Nós não estamos aqui por estar. Nós estamos aqui porque cremos no poder da palavra de Deus. Nós vamos ouvir Deus pela sua palavra. Quando recebemos no ouvido, o Espírito Santo é que se encarrega de levar ao seu coração para lhe convencer. É Ele. É o Deus Espírito Santo que se faz presente, porque estamos reunidos no Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus coloca um compromisso para o homem. A parte que lhe cabe é confiar. Eu chamo, estar na posição da bênção. Confiar no que você ouve de Deus. Crer no poder da palavra de Deus. Que ela é viva e eficaz. Ela produz frutos. Essa árvore da vida produz frutos.
para o alimento da alma, para o alimento da família, para o alimento do casamento, para o alimento dos filhos. A sustentação, a proteção, a prosperidade e a abundância de vida. É o que a gente precisa sempre refletir. Porque lhe digo, na verdade, nós estamos aqui reunidos, a sós em 4 paredes. A gente ouve bem Deus falando, a gente sente. Mas se a gente não se cuidar, quando sair da porta para fora, desvanece. Mas ela precisa ficar guardada, porque é para você aplicar no seu dia a dia. Não pode deixar ela desvanecer. Ela tem que encontrar um lugar, uma pousada, guarida no seu coração. Como disse o salmista, que a gente ouve também aqui quase todo dia no Salmo 119, 11. Guardar no nosso coração essa palavra. Então, meus queridos, a árvore que a gente sabe, porque desfrutamos dela, dessa importância, e nós admiramos. Muitas das vezes, foi um dia desse, eu estava com o Valneide e com outra pessoa, a gente estava admirando um pé de manjelão. Aquela copa grande, bonita, aquele tronco largo, aquela coisa maravilhosa. O valor que tem uma árvore. Lembra até que os animais vão para baixo para poder ter uma sombra. As girafas comem aquelas folhas da árvore lá em cima, né? E ainda produz os frutos, né? O Alneide mais Ana Paula, né, Batista, um dia desse chegou lá em casa com uma sacola cheia de manjelão, que saiu catando dos pés de manjelão que estão aí pelas estradas aí, né? Tem um bocado, né? Como o Valneide também gosta e eu também gosto, elas cataram um bocado de manjelão. E o fruto nós fomos deliciar do fruto da árvore. Então, meus queridos irmãos, talvez até a gente possa encontrar muitos que ainda não parou para pensar no que a árvore pode nos ensinar, no que a árvore pode nos trazer de benefício. Talvez a gente encontre alguém que ainda não percebeu isso. Mas para todos aqueles que percebem e veem o fruto que é produzido de uma árvore que lhe mantém, que traz benefício, ouvindo da árvore da vida, verdadeiramente vai entender que Deus está trazendo vida saudável, vida abundante, vida próspera. Esse presente de Deus para a família alicerçada nessa árvore da vida, nesta palavra. E veja que o texto deixa claro lá nesses outros versos lá embaixo, 18 e 19, que nós não podemos inverter esses valores. Nem podemos tirar, nem colocar. Ela tem que ser recebida perfeitamente, na sua fé, na sua confiança. Não se pode adequar nada na palavra de Deus. Ou como uma vez eu ouvi, até dentro de um seminário. Podemos ver alguma coisa para melhorar isso aí. E foi um professor, foi um pastor que disse isso. Eu me levantei na hora dentro da sala e disse, não concordo. A gente tem que vivenciar a palavra que está escrita, a gente não pode mudar nada para tentar ajeitar ou ajustar da nossa forma. É como se tem um adágio popular no Brasil. Tudo se tem um jeitinho brasileiro, né? Para a palavra de Deus não tem jeitinho brasileiro, não. Ela é o que ela está escrita. E acabou-se, ninguém pode mudar. Lembrando quando Jesus pregava nas sinagogas, quando ele encerrava, que mandava guardar os rolos, que vinha aqueles rolos grandes, os homens traziam, botavam em cima da mesa para ele ler. Ele dizia, hoje se cumpriu esta palavra neste lugar. É o que está se cumprindo esta palavra hoje. Então, meus queridos irmãos amados, as Escrituras mostram referência às árvores que originalmente criada por Deus. Vejamos Gênesis 1, 11 e 12. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que dê semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies dêem fruto, que tenha em si a sua semente.
sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, meus queridos, no jardim do Éden, havia árvore que dava sombra e fruto aos nossos pais, Adão e Eva. Quando Deus o colocou, deixou tudo para suprir as suas necessidades. Árvores de toda a espécie, para que eles tivessem um bom alimento, para que eles fossem saudáveis naquilo que eles necessitassem. E claro que é uma evidência, irmãos, que eles desfrutaram da sombra amiga daquelas árvores. E quando Jesus ali faz referência dessas árvores, ele diz assim: a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Mateus 7, do verso 16 ao 20. Então, meus queridos, famílias ligadas ao Senhor são famílias alicerçadas na árvore da vida. Você pode ir lá para João 15, quando Jesus vai falar da videira, aqueles ramos que eram ligados no tronco, as famílias ligadas a Jesus, as famílias ligadas à árvore da vida, alicerçada à árvore da vida. Você pode lembrar do primeiro salmo, aquela árvore frondosa, porque as suas raízes eram banhadas por uns rios de águas frescas, águas cristalinas, águas limpas, aquelas raízes daquela árvore. E o que é que disse o salmista? Produzia bons frutos, as suas folhas eram verdes. Veja o alimento, veja como a árvore é perfeita, veja como a árvore produz bons frutos. É o que nós precisamos, com famílias alicerçadas na árvore da vida. Não podemos abrir mão dos ensinos de Deus. Não podemos desprezar essa palavra. Não podemos rejeitar. Se queremos ser, como disse o salmista, sobre essa árvore no primeiro salmo. Folhas lindas, verdes, que não caíam, porque era revestida, era bem alimentada aquela árvore. Acredito que frutos, exportação, né? Porque quando aqui o Brasil vai exportar alguma coisa, deixa a sobra para os brasileiros e envia os melhores para os estrangeiros. Essa árvore da vida, com a família alicerçada na árvore da vida, a gente pode alcançar aquilo que nós queremos, mas precisamos dar atenção à palavra de Deus. Não podemos dividir o tempo, senão a gente não vai colher. Então, meus queridos, amados irmãos, a família ligada ao Senhor é uma família que vive a comunhão. A família alicerçada na árvore da vida vive a comunhão. Uma família ligada ao Senhor. Primeiro Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo? Então, a família que está alicerçada à árvore da vida, a família ligada ao Senhor é uma família que vive a comunhão. O que é que vocês podem refletir isso no seu dia a dia de vida como família? É aquelas coisas que não estão muito boas, que estão desagradáveis, a gente botar para a rua, mandar para fora, expulsar de dentro do nosso lar, expulsar do casamento, expulsar da vida dos filhos. Essa é a direção que Deus ensina para uma família alicerçada na árvore da vida, para uma família ligada ao Senhor, viver em comunhão. Vamos de novo para aquela palavra. É difícil? Eu vou dizer para vocês, isso é uma questão pessoal de minha fé. Ele vai se tornar difícil se a gente não buscar, se a gente não se envolver, se a gente não ter de pagar um preço, não querer pagar, não botar um joelho no chão, não fazer um voto com Deus. Quando a coisa é difícil e apertada, voto com Deus, oração diária,
jejum e oração. A gente vê vários exemplos nas Escrituras. Vamos lembrar de um mais fácil, que comunicamos sempre, Marcos 9, aquele jovem epilético, quando os discípulos estavam com Jesus, aprenderam com Jesus, mas quando foram com o jovem não conseguiram fazer nada. O pai do menino procura Jesus. Repare o que Jesus disse para eles, vocês sabem, só vou lembrar. O que é que eles dizem? O que foi que Jesus disse a eles? Sim, mas Jesus, essa eu ia falar depois, agora o que Jesus disse para eles, porque eles não conseguiram. Homens de pouca fé. Aí podemos trazer esse homem de pouca fé para nós? Se eu não conseguir mudar a situação ainda na minha casa, eu estou precisando de uma fé mais crescente. Uma busca maior, um envolvimento maior com Deus, para que Deus opere. Foi assim que eles precisaram. Jesus orienta ele, porque Jesus trouxe eles de novo para fazer uma reciclagem. Porque eles não tinham conseguido e o pai ficou decepcionado. O pai do jovem. Jesus traz eles e orienta ele, que essa casta só sai com oração e jejum. Mas veja se Jesus não chamou eles de homens de pouca fé. Você aceitaria Jesus dizer que você é um homem de pouca fé? É para pensar, né? Jesus não era homem naqueles dias? E o que levou a Jesus expulsar todos aqueles demônios, daquele jovem, curar aquele jovem? O que é que vocês entendem? Vou dizer uma palavra só: obediência ao Pai. O poder de Deus estava sobre ele. Pela sua obediência, é o que nós precisamos. Pela nossa obediência, o poder de Deus sobre nossas vidas, para que a gente vença os obstáculos, os problemas do lar, as situações do casamento, os momentos dos filhos. São lições, irmãos. São lições. Para a gente se avivar, para a gente despertar, para a gente se alegrar. Dói em certas situações? Dói, né? Mas assuma a palavra de Deus, que é de Deus. O homem aqui é só um mensageiro. Dói. Mas nós temos que fazer a nossa fé crescer. Nós temos que se dedicar mais ao Senhor na nossa vida. Porque a gente não suporta mais sofrimento. E o sofrimento só quem tira é Jesus. Quantos milagres Jesus fez? Você não viu, ele tirou o sofrimento das pessoas? Um homem que era paralítico desde nascença na porta da igreja Formosa. Quando Pedro e João chegou ali, Pedro e João ali cessados no Senhor, o que foi que João deu mais Pedro a ele? Ele queria dinheiro, mas João disse: isso aí eu não tenho, mas levante e ande. Porque eles estavam alicerçados, eles estavam ligados a Jesus, a família ligada a Jesus vence os obstáculos, vence os problemas. Vamos se envolver mais com Deus, vamos buscar mais a Deus, vamos confiar mais em Deus, vamos praticar mais a palavra de Deus no nosso dia a dia. É o que a gente precisa. Para ver também o que nós vimos que a Bíblia mostra. Vamos lembrar de outra situação? Coincidíssimo, que até as criancinhas sabem sobre o cego Bartimeu, né? Quando Jesus passou, ele não enxergava, mas ele entendeu que era Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi assim? Ou tenha misericórdia de mim? Os discípulos não tentaram impedir? Está aborrecendo meu mestre, rapaz, fica calado. Mas o que é que Jesus fez? Deixa ele vir a mim, traga aqui ele, vamos lá. E operou o milagre. Então, se nós buscarmos, Jesus vai operar o milagre. Jesus vai fazer aquilo que você espera. Talvez aos nossos olhos humanos, a gente venha tentar, porque é o inimigo que faz isso nos ouvidos. Ah, não tem mais jeito não. Quem disse a você? Tem uma música, tem algum baiano por aqui? Não? Então vou poder falar. Se tiver alguém me assistindo, perdoe os baianos. Mas tinha uma música que dizia assim, que os baianos cantavam: pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Mentira do diabo. Pau que nasce torto, Jesus conserta.
Jesus cura, Jesus liberta, Jesus renova, Jesus restaura, Jesus dá vida. Mas era uma música mesmo que os baianos cantavam, sem ofensa, né? Mas é para a gente entender que não há pau torto que Jesus não conserte. Não há situação difícil que Jesus não transforme, não liberte, não dê a vitória. O que precisamos é só confiar. Então, irmãos, a família ligada perfeitamente a Jesus Cristo é igual àquela árvore que as folhas não caem e tudo quanto fizer vai prosperar. Aquela árvore era bem regada, águas frias, águas limpas, que molhava aquelas raízes, né? Alimentava aquelas raízes. E aquela árvore era uma árvore perfeita, produzia bons frutos. É o que nós precisamos, é o que nossa família precisa produzir. Ser como essa árvore, como também a árvore da vida. Então, meus queridos, a caminhada da família de Jesus, que somos nós, precisa ser como essa árvore da vida, uma caminhada de paz e de vitória. Mas, irmãos, é nós que buscamos, não espere cair do céu não, que não vai. Essa ligação com Deus, essa vida alicerçada da família com Deus, vai produzir a paz e a vitória, vai trazer a abundância da árvore da vida, que é a vida eterna com Deus, que é a salvação da família. Então, meus queridos, vamos imaginar a árvore plantada junto ao rio de águas correntes, sempre com folhas verdes, galhos fortes, famílias fortes, igreja forte, que igreja é família. Quantas famílias tem aqui representadas? Igreja é família. Então, essa árvore alicerçada na árvore da vida, essas famílias alicerçadas na árvore da vida, são famílias vencedoras, famílias poderosas, para vencer o mal, para destruir aquilo que vem contra, porque você tem o poder de Deus na sua casa, a palavra de Deus. Então, meus queridos, se percebe, irmãos, uma família forte, das folhas que não caem, que há vida em toda a casa, vida em toda a família, Deus presente ali. Quando a família está revestida de coisas maravilhosas, só alegria, em meio à tempestade do mundo, mas a família ali está guardada. Veja que Deus guarda, lembrando daquele dia da Páscoa lá no Antigo Testamento. O anjo da morte veio, mas as famílias de Deus estavam guardadas, protegidas, não foram atingidas, porque ali tinha uma marca nos umbrais das suas casas. E nós temos a marca de Cristo em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nosso casamento. Nós temos a marca de Cristo dentro do lar. Então nada pode acontecer conosco. O que nós precisamos é estar alicerçado no poder de Deus. Então você precisa buscar, você precisa estudar, você precisa ouvir, você precisa praticar. Não é ser um membro de uma igreja local, é ser um membro da igreja de Cristo, porque está ligado com uma árvore, os ramos, seus galhos, ligado àquele tronco. Só se produz fruto se estiver ligado ao tronco. Veja que Jesus explica lá em João 15, se esse galho quebrar ali do tronco, ele seca, ele não produz nada. É a vida do homem, se desligar de Jesus não produz nada, morre, Irmãos, família ligada ao Senhor, família alicerçada na árvore da vida, é família que vive no amor e na bondade. Segundo ponto para nós, o primeiro, a família que vive em comunhão. O segundo, a família que vive em amor e bondade. É uma árvore generosa, é uma árvore que oferece uma boa sombra, bons frutos para se alimentar. Essa é a família que vive de amor e bondade. A família alicerçada na árvore da vida. É essa família que vive no amor e na bondade. Ela é uma família tranquila. As famílias precisam refazer as suas forças para prosseguir a sua caminhada.
refazer as forças quando ouvimos a voz de Deus e aplicamos em nossa vida e levamos para o nosso lar. Isso é importante a gente compreender. Podemos mudar até essa palavra. Que a família precisa refazer as suas forças. É a família se deixar ser avivado pelo poder da palavra, do Espírito Santo que aqui está. Em nome de Jesus Cristo. Nas Escrituras, irmãos, encontramos referências à sombra, como ilustração o que dar a sombra da árvore, que é essa árvore da vida para nós, para a nossa família, para o nosso lar. A árvore produz na sombra proteção, conforto, amparo, segurança, hospitalidade e companhia. Você já observou isso? Olha quantas lições. E agora Deus traz para nós a árvore da vida. A vida eterna, de abundância, que é o que significa a árvore da vida. Vida de abundância. Mas não é o que nós queremos? Quer ver eu fazer uma prova aqui? Quem quer morrer, levante a mão. André foi coçar o olho dele, eu pensei que ela estava levantando a mão. Diga, Deus me livre. Eu tenho Jesus que é a vida, o caminho e a vida. Veja que ninguém levantou, nem eu. Porque nós queremos vida. Nós queremos vida abundante, nós queremos vidas de felicidade. E é Jesus. Então a família alicerçada na árvore da vida é a família que vive no amor e na bondade, gente. É a família que vive no amor e na bondade. Amados, foi na sombra da árvore, vocês lembram? Na porta da tenda de Abraão, que o anjo falou para Abraão, levando a bênção do filho que ele tanto esperava. Foi na sombra da árvore, ele levou para debaixo da onde, Rafael? Como era o nome dessa árvore? Uma árvore forte, de uma madeira que não estraga. Lembrou de domingo, hein? Nós falamos domingo de manhã. Muito bem, ainda está boa de memória ela, está ganhando para aquela outra velhinha, viu? O carvalho. E foi ali a bênção, né? Da promessa de Deus para Abraão. A sombra da árvore lá na porta da tenda, que Abraão recebeu a visita dos anjos. Foi ali que Abraão recebeu mais Sara, a promessa do filho na sua velhice, não é? Tudo isso nós vamos lembrando o que essa árvore produz e o que a árvore da vida nos traz abundância de vida, vida eterna. Esta árvore, irmãos, que o salmista vai falar, a sombra som. Estava aceso. Acorda, rapaz. Então veja, meus queridos, amados irmãos, mas eu ouvi uma pessoa falar muito, né, dá sono, né? Mas é o poder da palavra, não pode dar sono, não. Tem que colher. E para encerrarmos, irmãos queridos e amados, Jesus Cristo é a comunhão da família para uma vida de segurança, de paz e amor e alegria. É Jesus Cristo. É essa árvore da vida que trouxe vida abundante. O amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Terceiro e último. A primeira, a família alicerçada na árvore da vida, é a família que vive em comunhão. Ainda bem que tem jovens aqui. Em comunhão. A segunda, a família alicerçada na árvore da vida, é a família que vive amor e bondade. E agora a terceira é a família que vive vida de abundância. A família alicerçada na árvore da vida é a família que vive vida de abundância. Olha o Salmo 128, verso 5, Salmo de Salomão. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida.
Que Deus lindo e maravilhoso. E a família que vive uma vida de abundância é aquela que está alicerçada na árvore da vida. Acredito que todos que estão aqui são testemunha. Por mais que enfrentamos pelejas e dificuldades diárias, seja de emprego, alguma coisa e outra, mas Deus tem sempre colocado o alimento na mesa. Deus tem suprido aquilo que você precisa para se alimentar, para se sustentar. Deus tem estado presente com o seu Espírito para lhe levar alegria no seu coração em meio às tristezas enfrentadas. Essa é a vida de abundância. Essa é a vida de bondade e amor que Deus leva a essas famílias que estão alicerçadas na árvore da vida. Então, meus queridos, é aquela árvore que é firme, que é generosa, que é bela, que oferece sombra, que dá abrigo e que aninha até os pássaros, né? Então é a nossa família, alicerçada nessa árvore da vida. Veja o que disse Jesus em Mateus 13, 31 e 32. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de sorte, que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Essa família, alicerçada na árvore da vida, é essa família forte, essa família poderosa, essa família que se torna gloriosa, vencedora, que acolhe, que dá sombra, que abençoa, que vive em harmonia no seu lar. Essa é a família alicerçada na árvore da vida. Essa é a família revestida pelo poder de Deus, a família ligada ao Senhor. Então, meus queridos, Jesus disse que o reino dos céus é constituído de pessoas, de famílias inteiras que crerem nele e que foram salvas. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude nesta caminhada a termos uma família abençoada, a ter uma família alicerçada pelo poder da palavra, nessa árvore da vida, vivendo, obedecendo, cumprindo o papel de cada um. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, os filhos têm seu papel, e cada um fazer o seu papel para que essa família seja harmoniosa, para que essa família seja realmente uma família abençoada, vencedora, que realmente esteja ligada a Jesus. Amém? Que Deus aplique essa santa palavra em nossos corações e que sempre esteja trazendo assim ânimo para que a gente possa cada dia cuidar bem da nossa família, cuidar bem do nosso casamento, cuidar bem dos nossos filhos e cuidar bem de nós mesmos, que através de nós é que podemos abençoar a família. Se eu me cuido, eu vou cuidar da minha família. Se minha esposa se cuida, ela vai cuidar bem da família. Se os meus filhos se cuidam, vai cuidar bem da família. E é assim que Deus traz para nós felicidade em meio ao mundo difícil e terrível que estamos vivendo. Vamos orar, os irmãos estão sentados, então eu vou começar mais uma outra palavra, não é? Nossa irmã Maria Rocha vai estar orando ao Senhor, nos abençoando. Vamos orar com ela? Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela palavra do teu servo. Te louvamos, ó Deus. Continue abençoando, dando sabedoria. Nos abençoa cada dia, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse dia de paz que passamos. Vencemos, ó Deus, esse dia. Estamos numa nova noite caminhando. A vossa santa proteção. Nos leve em paz. Nos abençoe em tudo que tiver de fazer. Abençoe, ó Deus, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossos lares. Na presença, com sono tranquilo debaixo da vossa proteção. Amém. Que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Você não sabe o quanto é importante que a Bíblia nos ensina dos mais idosos como tem o poder de Deus para nos abençoar. E estamos felizes de sermos abençoados pela nossa irmã Maria Rocha, né? Nessa noite, nessa oração.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos lares, sobre nossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, santa, viva e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados por esta noite. Deus o abençoe grandemente.